Olá, galera, que Prof. Manu de Educação Física. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Essa semana vamos iniciar o nosso conteúdo do terceiro bimestre com o tema da tocha olímpica, né? Um tema olímpico. Vamos falar da chama olímpica, vamos falar do revezamento, enfim, vamos abordar aí as Olimpíadas que terminou há pouco e logo estará iniciando as Paralimpíadas. Vocês vão agora assistir a aula e no final da aula a gente se vê novamente. Até já! Olá, galera! Vamos agora a mais uma aula teórica e essa semana iremos trabalhar com um tema olímpico, tratando do revezamento da tocha olímpica. Primeiro a gente vai falar da chama olímpica, um símbolo sagrado. O fogo, ele sempre desempenhou um papel essencial na vida dos seres humanos, certo? Desde a época que foi descoberto o fogo, da produção, entre as realizações mais extraordinárias da humanidade. Então, uma prova disso é o papel que o fogo exerce na maioria das mitologias, especialmente mitologia grega, representando aí a busca humana pelo conhecimento e pela razão. Não é à toa que o fogo é chamado de chama, um dos símbolos mais importantes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A tradição da chama acesa está presente desde os primórdios dos Jogos Olímpicos, no século 8 a.C., ou seja, desde os Jogos Olímpicos da Antiguidade. E essa tradição veio, para cá, para os Jogos Olímpicos modernos, ou seja, é um elo do passado com o atual, certo? Então, desde então, quase 3.000 anos atrás, a chama e a tocha continuam mais vivas do que nunca. Também, esse aqui eu já falei, chamado de chama, um dos símbolos mais importantes. Como surgiu aí a chama olímpica? Desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, em 776 a.C., uma chama era acesa em Olímpia, na Grécia, no Templo de Hera. Aí é Templo de Hera. A chama queimava durante todo o período dos Jogos, para representar os valores da pureza, da amizade, da razão e da paz. Após o domínio romano sobre os gregos, os Jogos Olímpicos, eles foram extintos por mais de 1.000 anos, terminando também a tradição da chama olímpica. A tocha olímpica, Em 1896, nos Jogos Olímpicos de Atenas, a chama voltou a ser acesa na Grécia. Olha aí o que eu já falei, tornando-se um elo mitológico entre os Jogos da Antiguidade e os Jogos da Era Moderna. Nessa edição, nos Jogos Olímpicos de Atenas, foi feita uma procissão das tochas no centro de Atenas, celebrando o renascimento dos Jogos. Alguns anos se passaram até que o ritual do revezamento da tocha olímpica fosse recriado, em 1936, nos Jogos de Berlim. Então, a jornada da tocha, ela é iniciada antes da cerimônia do revezamento. Ela sempre nasce de uma ideia do
do grupo de designs e projetistas, quase que não sai, encaminham suas propostas ao Comitê Olímpico Internacional e ao Comitê Organizador dos Jogos. O design escolhido, o que é o design, professora? É aquele profissional responsável pelo desenho, certo? O design escolhido em utilizar os elementos e as cores que remetem à cultura do país ou da cidade-sede. Professora, o que é a cidade-sede? Cidade-sede é onde vão acontecer os Jogos Olímpicos naquele ano. Chama de cidade-sede. Além disso, o design também deve ser funcional, pois a tocha será transportada em meio a condições adversas. Ou seja, pode estar chovendo, pode estar ventando muito. Então, todas essas situações devem ser pensadas. Então, a tocha ela é recriada a cada edição dos Jogos Olímpicos. Vejamos aí, olha só, a diversidade de tochas nessas imagens. Olha aí, estou aumentando aqui para vocês verem melhor. De 1936 a 2016, né? Diversas tochas, vários modelos, né? A cada ano ela vem com um design diferente. Aqui nós temos a tocha dos Jogos de Tóquio, que era para ter acontecido ano passado, em 2020, mas veio acontecer esse ano, né? Terminou há pouco. Vejam, né? Analisem, depois voltem o slide anterior e analisem a evolução da tocha. Olha o design dessa tocha, como é diferenciado, né? Então, meus queridos, como eu já falei, o revezamento da tocha ressurgiu em 1936 em Berlim, na Alemanha. Pela primeira vez nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, um grupo de atletas transportou uma chama das ruínas do templo de Hera até, em Olímpia, né? Até o estado olímpico da cidade-sede. Ou seja, saiu lá da Grécia e foi até Berlim, na Alemanha, tendo todo aquele cuidado de transportar a chama, certo? Então, o revezamento, ele foi criado para simbolizar o quê? Paz e união entre os povos. Seu objetivo é anunciar o início dos Jogos Olímpicos e a sua chegada na cidade-sede. Lembrando aí que anteriormente, né, um grego passava nas cidades com a tocha, né, ele ia com a tocha quando era noite para sinalizar que os Jogos Olímpicos estavam para iniciar e, com isso, as guerras eram cessadas, para que os atletas se preparassem, porque quem participava eram os soldados da guerra, e para que a população, os cidadãos, pudessem ir assistir os jogos, ou seja, ir de uma cidade para outra sem correr o risco de ser atacado, certo? Também por isso simboliza a paz e a união, ok? Então, vamos entender o ritual da tocha olímpica. A tocha, ela é acesa em uma cerimônia com rituais antigos no templo de Hera, em Olímpia. Então, para que uma chama pura seja utilizada, a escápia, que é um espelho côncavo que converge os raios do sol para um único ponto, tá? A chama é acesa nessa escápia. Então, a chama é transferida para uma tocha,
que é transportada pelos atletas e convidados que a revezam, tocha por tocha, certo? Eles vão recebendo novas tochas, até a cidade dos Jogos Olímpicos, ou seja, onde vai acontecer os Jogos Olímpicos no referido ano. Tradicionalmente, a chama passa por alguns pontos na Grécia, por alguns pontos do país que irá sediar os Jogos, ou seja, passa por alguns pontos importantes da Grécia e passa por alguns pontos importantes e turísticos da cidade que vai sediar os Jogos Olímpicos, que vai acontecer os Jogos Olímpicos, certo? Então, um atleta ou uma figura, alguém renomado do país sede, é o último a carregar a chama. Essa pessoa tem a missão de levar a chama até a pira olímpica e de acender na cerimônia de abertura dos Jogos. A pira olímpica fica acesa durante todo o período dos Jogos e na cerimônia de encerramento, que marca o fim dos Jogos, ela é apagada. Vamos agora à atividade. Eu quero que vocês respondam. Em que outras cerimônias o fogo aparece como elemento importante em nossa sociedade? Lembrem-se de colocar a presença do elemento fogo e do seu significado. Eu posso aqui até dar uma dica dessa daqui. Lembrem das festas juninas. E aí, como é que você vai responder isso aqui? Pesquisa, tá? Dá uma pesquisadinha no Google. Se não conseguir, entre em contato comigo, mas com certeza você encontra, tá? 2. Imagine que você é o design, que você é o projetista da tocha olímpica. Agora inicie o projeto da sua tocha olímpica desenhando abaixo, né, desenhando no seu caderno e escreva de onde surgiu, né, a ideia do formato, de onde veio a sua inspiração. 3. Após uma leitura atenta, responda o que simboliza o revezamento da tocha olímpica e qual o seu objetivo. Entendido aí, turma? Então, galera, façam a parte de vocês, estudem, fiquem com Deus, se cuidem e obrigado. Lembrando aí que esse conteúdo, a fonte da qual eu retirei, foi do site do Impulsiona, tá bom? Valeu! E aí, turma? Gostaram da aula? Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, dúvidas, me chamem no PV para maiores esclarecimentos, tá bom? Se cuidem, tá? Ao sair, usem a máscara, tenham sempre um álcool gel próximo, para que logo, logo nós estejamos na escola com todas as medidas de segurança, tá bom? Até lá, tchau, tchau.